E neste momento teremos a palestra Escola Austríaca e Bens Públicos. Convidamos ao palco o palestrante professor Dr. Adriano Paranaíba, do Instituto Federal de Goiás. Caraca, tá lotado esse negócio aqui. Pessoal, boa tarde para todos. Vocês não aprenderam de ontem não, porra? Boa tarde! Legal. Nós não vamos fazer palestra, não. Mudei o plano aqui. Nós estamos com o objetivo de colocar esse evento no Guinness Book. Quem topa? Bora. Então, eu entrei em contato com a galera do Guinness Book. A única coisa lá que não tinha lá, que era fácil, era a palestra mais rápida do mundo. Mas tem que ter conteúdo, não é só enrolar, não. Tem que falar exatamente tudo sobre aquele assunto. Então, não é bagunçado, não, tá bom? Então, como o pessoal está gravando, vai dar para fazer o registro e mandar para lá para a gente registrar, ok? Então, eu vou colocar aqui e vou fazer uma contagem regressiva. Vou fazer comigo, vocês fazem comigo. 3, 2, 1 é o começo, tá bom? Fechou, então vai lá. Vai lá. 3, 2, 1. Bens públicos não existem. Obrigado, pessoal. Tchau! Tchau, pessoal. Não vou falar mais nada, não. Volta lá. Volta? Volta lá. Você vai chamar o Hélio? Não, não chama não. Pera aí, eu volto então. Pessoal mal educado. Ok, vamos então. Pediram para explicar o que é bem público. Tá bom. Não existe, mas a gente explica. Mas é engraçado. Boa parte da população acredita que esse negócio existe. Incrível, né? Para falar um pouco de bens públicos, eu quero falar do Sidom. Sidom é o último rinoceronte branco africano do mundo. Ele não é o último. Ele era o último. Ele está extinto. Ele entrou em extinção ano passado. Ano passado ele morreu, coitado. Carimbinho de extinto. Foi. Pergunta: por que os rinocerontes brancos entraram em extinção? Seu amigo ambientalista vai falar assim: capitalismo, as armas foram lá, os caçadores mataram. Não é? Isso é a consequência. O que causou isso? Foi achar que espécies de animais são bens públicos. A mesma coisa das florestas. Por que estão destruindo as florestas? Porque a floresta, o capitalismo está destruindo as florestas. Por que o capitalismo está destruindo as florestas? Qual que é a causa? Porque nós tratamos florestas como bens públicos. O mesmo problema do ar de São Paulo. O ar de São Paulo é uma bosta, porque... Nossa, desculpa, eu falei palavrão. Se tivesse apostado com o Rodrigo, eu tinha perdido de novo. Cara, o ar de São Paulo é ruim porque a gente acha que ar é bem público. E eu já não tenho mais paciência, por isso que eu fiz o treino rapidinho aqui, porque eu não tenho mais paciência. As pessoas falam assim: Adriano, como é que a gente resolve o problema da água? Privatiza. Adriano, como é que resolve o problema disso? Privatiza. Aí o que eu escuto sempre é: privatiza a mãe. Bem, a minha mãe é privatizada, a sua não é não? A minha é. Cara, não é sério. E aí a gente entra justamente nesse grande problema. A gente pega e trata esse nome privado. É porque no Brasil, privativo é algo proibido, né? Elevador privativo, ninguém pode entrar. Não sei o que é privativo, você não pode entrar. Público, todo mundo pode entrar. E o grande problema é esse. Se os elefantes, os rinocerontes tivessem donos, alguém seria o privado, não para privatizar, para evitar o acesso, mas alguém seria responsável. O que é público não é de ninguém. Não é verdade? E aí nós temos que falar o que não são bens públicos. O que não são? Vamos fazer que nem o Hoffer, né? O Hoffer começa o livro dele falando o que não é o Estado, para depois falar o que é o Estado, né? Então, o que não são bens públicos? Bens oferecidos pelo Estado. Isso são bens estatais.
não é público, certo? Hospital, né? Uma vez eu estava numa festa, foi muito engraçado. Porque assim, o povo me chama para as festas, aí todo mundo tem um amigo chato, comunista, politicamente correto, e ninguém tem coragem de chatear o amigo. Aí pede para o Adriano chatear o amigo. Ai, você trabalha no sistema de saúde? O Adriano, o que é a opinião sua do sistema de saúde? É desse jeito, cara, eu só me fodo quando eu vou nos lugares. Aí assim, privatiza tudo. Tem um saco, não. Aí o cara, Adriano, mas se privatizar tudo, o dono dos hospitais privados vão cobrar preços altíssimos, e aí as pessoas não vão conseguir entrar no hospital, e vai ter aquela fila de pobres, moribundos na porta do hospital. Eu falei assim, cara, você acabou de me descrever o SUS. O SUS é isso, todo mundo na porta daquela bagaça, a gente paga caro para sustentar o SUS, né? E não tem, o povo está morrendo lá na porta. É exatamente isso, certo? Então, bens públicos não são bens oferecidos pelo Estado, são bens estatais, oferecidos pelo Estado. E que não tem responsabilidade nenhuma, tem responsabilidade com a moeda. O Fernando Wood falou, não é questão cultural. Os caras que cuidam melhor da moeda, falando lá do japonês, né? Pô, piro com o japonês, mas, cara, os caras não cuidam nem da moeda, vai cuidar de hospital. Então, o Estado é meio complicado. E outro problema, nós temos que entender que bens públicos é um conceito teórico da economia. Tipo bens de Giffen, tipo Palmeiras campeão, são coisas assim, intangíveis, é um conceito teórico que a gente busca, talvez, um exemplo no mundo inteiro. E eu trouxe aqui justamente o conceito mais importante de bens públicos, que é o do professor Mascoléu, do mais importante livro de microeconomia, e eu faço questão de citar um livro importantíssimo de um neoclássico, para falar que a definição de bens públicos teóricos significa que tudo não é bem público. Porque a primeira regra da economia não é que os bens são escassos. As necessidades são infinitas, os bens são escassos, né? Então a gente tem essa coisa. Então a definição é o quê? Bem público é todo bem que, se alguém usa, não impede o uso de outra pessoa. Cara, de boa, ônibus acaba nessa. Tem ônibus que dá para entrar no gente infinito? Por mais que lá no terminal parece que vai ser infinito, tanta gente vai entrando, né? Eu ando de ônibus em Goiânia, o pessoal acha que eu não ando de ônibus, eu gosto de andar de ônibus em Goiânia, sou de Goiânia. Aí o pessoal fala assim, duvido que você anda de ônibus de terno e gravatinha. Claro que eu não ando, eu ando de vaselina, eu me unto todo para poder entrar dentro do ônibus, está lotado aquela merda. Não cabe ninguém ali, tudo cheio. Né? E outra coisa, cada pessoa que usa atrapalha o outro entrar. As ruas são bem público. Cara, se fosse bem público, pela teoria, não era para existir congestionamento. O que é um congestionamento? É um efeito da teoria, tragédia dos comuns. Então, não tem bem público. Se todo mundo está impedindo o outro de usar a rua, ela não é bem público. Ela é algo oferecido pelo Estado. E isso é ruim, porque ele está mostrando que ele não sabe fazer essa oferta. E isso é muito ruim para a gente. Mas aí nós temos as críticas. Então, os professores, os manuais de economia, eles não se preocupam em querer discutir a questão do bem público. Para eles, não, assim, o Estado oferece, e não tem como a iniciativa privada oferecer bens públicos. Vai dar sempre merda. Como se estivesse lindo, né? Como se estivesse maravilhoso, como se estivesse tudo perfeito. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma coleta aqui, como o tempo é curto, peguei só 2 grandes problemas que falam da dificuldade de você ter uma oferta privada de bens públicos, e vamos sacanear os caras. Primeiro problema, free riders. Todo mundo escuta falar de free riders. Ninguém vai oferecer uma estrada privada porque pessoas vão andar de graça, free rider, e vai atrapalhar o custo de implantação, não sei o quê. Está lá no livro do Samuelson, todo mundo leva a sério. Gente, como é que se leva a sério um livro-texto que fala que a União Soviética é o melhor modelo de distribuição de bens? Está lá escrito naquela merda, velho. É incrível, né? E o pior, um guia de Harvard, muito utilizado nas universidades, que é o do Mankiw. Pô, espera eu contar a piada do cara para vocês rirem. Toda universidade tem esse negócio. Olha só a solução do gênio. Gênio. O governo vai proporcionar um bem público, é só ele pagar com a receita dos impostos e vai deixar as pessoas em melhor situação. Que melhor situação, senhor? Ele mesmo, 2 capítulos para frente, ele mostra que quando você tem imposto, você tem perda de bem-estar social. Resolve, senhor Mankiw. Qual capítulo você vai tocar fogo? Curvas mais elásticas,
o peso fica maior para os produtores. Curvas mais inelásticas, o peso dos impostos vai para os consumidores. Mas ele não mostra nenhum gráfico que mostra que a gente vai para uma melhor situação se o governo cobrar imposto. Não existe, nem no livro dele, nem em livro nenhum. Então, isso é uma grande imbecilidade. Eu segurei, ia falar outro palavrão, mas imbecilidade é mais humano. Outro problema. A iniciativa privada ela vai oferecer de forma ineficiente. Né? Quem que fala disso, e para mim, é a teoria mais perigosa. Né? Ontem, vários professores falaram uma coisa que eu gostei muito, de chama tudo de socialismo. Não, a gente tem que estudar uma série de teorias. E uma teoria que é muito utilizada, e a gente não vê problema muito nela, e ela é até bem aceita, é justamente a Public Finance, que é uma escola pública, que criou esse nome de bens meritórios, bens semipúblicos. E o discurso é legal, tipo assim, o mercado, o ideal é que a gente tenha o preço de mercado, mas para o mercado conseguir chegar no preço dele, o governo precisa intervir para dar uma força, para ajudar. Né? Quem diz isso é o fundador dessa escola, o Musgrave. Eu não consigo achar uma foto dele que ele não pareça louco. Ele parece, sabe o quê? Aquele cara do pica-pau, aquele robô que puxava a peninha, lembra? Não, é sério, não estou sacaneando o cara, não. O cara se sacaneia, é o cabelo dele. Olha só, então ele fala, então o governo precisa intervir para ajudar o mercado a chegar no ponto de equilíbrio. Está conseguindo, né? O ponto de equilíbrio do fim do mundo, né? Petrobras é excepcional em mostrar preço de equilíbrio de combustível, as intervenções da Petrobras. É excelente, é a melhor coisa do mundo. A crítica que a gente faz, né, o Deepak fala muito bem disso, o professor Biratã tem um livro que ele faz essa citação dele, e eu sempre quando posso faço a citação. Cara, mesmo, o mercado é imperfeito, mas mesmo sendo imperfeito, é melhor que as imperfeições do Estado. Por quê? Porque como a teoria austríaca nos ensina muito bem, o mercado observa e reage mais rápido às oscilações de preços. Os preços transmitem informações. O burocrata em Brasília não vê a transmissão de preço que acontece em Roraima e que é muito diferente da que acontece no Rio Grande do Sul, para ele propor a sua política pública de regulação de preço. É impossível. O Hayek falou isso. Você pode ter um Big Data lá em Brasília, não vai resolver, cara. Por quê? Quem resolve o preço de Roraima é o pessoal que está lá em Roraima. Quem resolve o preço do Rio Grande do Sul é o pessoal do Rio Grande do Sul. Porque eles não só têm a velocidade da informação que o preço transmite, como eles não têm que enfrentar uma burocracia monstra para poder fazer as suas mudanças regulatórias. É livre o preço, você consegue mexer nisso daí. Vamos contrariar o mainstream? Mainstream, todos os livros, todos os manuais falam assim, olha, não tem como a iniciativa privada oferecer. Tá bom, bens públicos não existem, mas o Estado é o único que consegue oferecer. Mentira. Os melhores exemplos, bem público para mim é um conceito teórico, mas as coisas que mais se aproximam de bens públicos são bens privados, oferecidos por empresas. Quer um exemplo? Rádio e YouTube. Pega a teoria que eu falei lá, um usuário que usa não impede que outro usa. YouTube é isso, não é? É do governo, YouTube? Não, é uma empresa privada. E você paga para assistir? Não? Você é free rider. Você é free rider no YouTube? Você é free rider. E por que o YouTube fica... Por que tem gente que paga impulsionamento para você ver a porra do vídeo dele lá... A porcaria do vídeo dele lá de... o Antônio Paim falou para mim que porra não é palavrão, então eu posso usar. Então, o negócio é o seguinte, as pessoas pagam para ter... a pessoa ir lá assistir de graça o vídeo dele. Por que as pessoas pagam? Paga para você ser free rider? Que maluquice é essa? Aí aconteceu uma tragédia esse ano para o meio liberal. Dia 7 de abril, minha caixa de e-mail lotou. Muita gente entrou em contato comigo porque a UOL soltou essa matéria aqui. Mostrou uma relação de 884 empresas que foram privatizadas, deu merda e aí estão reestatizando. O problema, galera, não foi o meu amigo esquerdista que ficou me zoando. Não foi, estou acostumado com esses mané. O que eu fiquei triste mesmo, cara, foi um monte de gente mandar e-mail, mandar mensagem, falar assim, ai, professor, me ajuda a bater no meu amigo esquerdista, porque ele tá me destruindo com essa matéria, como é que eu faço? Eu estudo, porra! Não
é sério. Vocês querem brigar com um marxista que faz 20 anos estudando esse negócio, aí você, legal, vou bater no marxista. Você vai apanhar, meu irmão, você vai apanhar feio, né? Adriano, ajuda a gente, por favor. Aí um amigo meu, esquerdista, falou assim, Adriano, aí mandou uma mensagem, falou assim, eu quero ver que carta você vai tirar da sua manga para defender isso. Aí eu falei assim, eu tenho uma carta muito poderosa, eu tenho a carta do Rothbard. É uma carta que toda vez que ela entra no baralho, marxistas, keynesianos, progressistas são eliminados automaticamente do jogo. Cara, negócio é o seguinte, vamos lá. O pessoal reclama do Rothbard porque ele quer vender seu filho. E passa batido a parte que eu acho assim, essencial, extremamente importante e moderna da escola austríaca, que é a teoria do monopólio do Rothbard. Lá em Man Economy States, ele vai falar sobre um avanço da análise sobre o monopólio. Porque todo mundo fala mal do monopólio por causa do preço do monopólio, certo? O monopólio não tem curva de oferta, ele mesmo dita o seu preço, isso pode ser ruim, vai explorar as pessoas, e aí vai ter sempre preços acima do mercado, porque ele vai buscar sempre maximizar o seu lucro abaixo da curva, aí faz lá a derivada, ponto lá. Não é? Vocês lembram disso? Não, normal, tudo bem. O que o Rothbard vai falar? Ele fala o seguinte, olha, até onde monopólio é ruim? Qual que é o problema de ter monopólio? O cara vai lá, inventa um negócio, ele é o pica das galáxias aquele negócio, ele é o único que tem, é o único que vende. Qual que é o grande problema disso? Não tem problema. O problema é quando você tem uma coerção estatal que controla justamente o problema, o preço do monopólio. Se o cara inventa um negócio tão bom, se não tivesse coerção estatal para evitar o fim daquele monopólio, pessoas iriam olhar para o lucro daquela empresa e falar assim, cara, esse cara está ganhando dinheiro, vamos fazer o que ele está fazendo. Ia surgir concorrentes nesse mercado. Outra coisa, isso já é um problema de Hollywood. Hollywood colocou na nossa cabeça que se uma empresa vai crescendo, ela vai destruir a humanidade. Já viram isso? Exterminador do Futuro. Né? Exterminador do Futuro, o que é? A Skynet, é o fim do mundo, né? Pegou a Sky e juntou com a NET, aí dá uma merda gigante. Mas, essa piada é velha, mas eu sempre gosto de trazer ela é boa, ela tem um efeito legal. Mas, o que é a Skynet? É uma empresa que cresceu, foi crescendo, dominou o mundo, os robôs dominaram o mundo. Tudo bem, vamos primeiro pensar, se essa lógica fosse certa, já era para a gente ter uma Skynet chamado IBM. IBM foi a primeira, não pegar a teoria marxista. O capital, ele sempre tende a acumular, né? Não é que os marxistas falam, vai sempre acumular, os neoclássicos vão falar, o monopólio sempre vai tentar trabalhar com preço acima, ele vai ter lucros exorbitantes, e aí ele vai ter poder de derrubar os concorrentes via preço, porque ele vai ter lucro acumulado, ele vai poder jogar preço, quebrar os concorrentes. Então, tudo isso acontece nas teorias, mas a pergunta é, afinal das contas, quem que paga a conta de luz daqueles robôs? A pergunta, quem que paga a energia dele? Né? O Robocop. Quem que paga a conta de luz do Robocop? Porque no filme parece que vai explorar todo mundo. Cara, vamos até pegar a teoria neoclássica. O que o cara precisa para ficar rico é maximizar lucro, não é maximizar preço. Para ele maximizar lucro, existe uma coisa chamada custo, que às vezes ele pode entrar em economia de desescala, e aí ele vai poder começar a ter custos em crescimento maior do que a receita dele que está aumentando. Então, ele chega um momento, é um dos gráficos mais estudados em microeconomia, que é aquele que o custo total passa de longe a receita total, que uma é parábola e outra é uma curva de terceiro grau, e a partir dali começa a ter prejuízo, dá tudo errado. Está em todo o livro de microeconomia, o pessoal acha que o problema é o monopólio. Né? Os grandes monopólios que nós temos hoje operam em preços baixos, porque a única forma dele agradar o cliente é oferecendo preço baixo e produto bom. Porque se ele for preço baixo e o produto for ruim, o cara pode entrar outra opção. E aí sempre tem um problema estatal. O problema do monopólio é o Estado, porque ele vai garantir que alguém ruim fique ali. Por exemplo, é o problema dessas privatizações. Então, retornando ao exemplo da notícia do UOL, muita coisa foi reestatizada? Foi. Nós estamos hoje enfrentando um problema silencioso que ninguém está falando.
as privatizações não, concessões do governo Dilma, o pessoal está querendo devolver. E estão querendo pedir ação para ter o dinheiro de volta do capital que foi investido naquele negócio. Vai ferrar o governo. Por quê? Porque eles não privatizaram. Eles fizeram um negócio chamado ortoga. Aqueles leilões que acontecem é o quê? Eles fazem um cálculo, fluxo de caixa de 50 anos. Aí falam assim, essa empresa de 50 anos, ela vai ter uma possibilidade de receita de 2, 3 bilhões. Então, a gente faz um leilão, que a pessoa paga esse valor para o governo, e, em contrapartida, o governo dá garantia de que ele vai ter aquela receita. Como é que ele garante aquela receita? Fazendo monopólio coercitivo. Não pode outra pessoa operar. Né? Nós estávamos no lançamento do livro Transportar é Preciso, e fizeram uma pergunta para a gente. Vocês não acham que tem que, aquela sem parar, o governo dá o desconto para todo mundo ter o sem parar? É uma ideia nobre, mas por que a gente não abre o mercado para ter várias empresas que oferecem o chip do sem parar e elas competirem entre si? Elas iriam brigar por melhor preço para a pessoa usar o chip dela. E aí a gente não precisaria de desconto do governo, porque não existe desconto do governo, não existe subsídio do governo. Subsídio é um dinheiro que o governo pega, dá para uma empresa e ele vai tirar de alguém. Esse alguém é você, é o seu bolso. Simples assim. Não tem choro nem vela. Correto? Vamos lá. Contrariando de novo o monopólio. O que é um shopping center? Hein? Shopping centers são empresários, lojistas, que desistiram do governo. A rua é uma droga, não tem segurança, não tem nada que me garante, não tem lugar de estacionamento. Então, uma empresa viu essa oportunidade e falou assim, eu vou fazer um lugar onde a gente vai ter o monopólio de tudo. Né? Eu relacionei todos os monopólios que existem no shopping center. Ó, tem o monopólio da rua, que é onde você está andando ali. Qual que é melhor? É a rua, a calçada da tua casa ou aquele piso de mármore do shopping? Ele é privado. O da sua casa é público. É estatal. Estacionamento. Ai, Adriana, a gente tem que pagar estacionamento. Se roubar o carro por exemplo, roubaram já o meu carro no estacionamento de um shopping, no aeroporto, na verdade. Se tivesse roubado na rua, da minha casa, eu me ferrei. Como o shopping tem lá o seguro, o estacionamento, uma das coisas que está no custo lá é o seguro. Eu cheguei lá, que merda, não, relaxa, a gente vai pagar tudo, tem seguro, só passa os dados aí e tal. Fechou. Outro monopólio de parque de diversão. Velho, os caras oferecem Papai Noel de grátis para o seu filho ir lá, mano. Você não paga para o seu filho sentar no colo do Papai Noel. Vocês são maldosos, vocês pensaram besteira. Seus malucos pedófilos. Monopólio da segurança. Tem monopólio da segurança? É a polícia militar de São Paulo que está lá dentro do shopping? Não, é uma segurança privativa. E garante lá a segurança. Velho, tem monopólio do clima. Qual que é o melhor clima, o da tua rua ou do shopping? Os caras fazem um clima com ar-condicionado para você ficar. E sabe qual que é o massa? Você não paga. Ninguém chega no shopping e fala assim, olha, o senhor está 20 minutos usando ar-condicionado, R$5, por favor. Vocês já fizeram? Já aconteceu isso? Não. Por quê? Porque eles querem, por tudo, free riders. Eita, aí ó. Os caras gastam dinheiro com free rider. Eu tive ano passado na USP Ribeirão, na semana de escola austríaca, organizada lá, e aí puseram um professor para debater comigo. Aí o professor falou assim, mas você está falando que todo mundo pode entrar de graça no shopping, mas se ninguém comprar, o shopping fecha. É verdade? Né? Se ele não conseguir trazer as pessoas e o produto de fato dele não ser de fato atrativo. Tem shopping dando certo, tem shopping dando errado. Não é o free rider, porque é perigoso o que está dando certo ter mais free rider, justamente porque tem pouca gente. Qual que é a grande reclamação de lojista em shopping? A administração do shopping só fica cobrando luva e não faz a parte dele para trazer cliente para a gente. Os caras querem free riders. É o que faz um shopping ser bom. O shopping está movimentado. Por quê? Porque tem muito free rider lá. O mundo mudou, a tecnologia mudou. Né? Para falar da questão dos lucros, né? A gente fala assim, Adriano, uma crítica que eu já escutei. Adriano, mas dentro da sua lógica, lá que o Hofbauer fala, tá? A empresa tem que ter lucro, então ela vai ter um momento de curto prazo de exploração das pessoas para as outras empresas ver que é um bom negócio. Eu discordo.
E o Urit falou isso hoje. O Uber está dando maior prejuízo e tem gente copiando o modelo do Uber. Antes de dar lucro o Uber, já tem gente copiando o Uber. Cara, eu estou quase jogando meu celular fora, toda hora R$10 você ganhou no Rappi, R$10 você ganhou no iFood. Cara, eu estou cansado de ganhar desconto. É capitalismo desgramado. Não é, cara? Ah, não, sério, fala sério, me ajuda. Eu quero terminar, vou terminar já, contando a história desse cachorro. O nome desse cachorro é cadela, é Madeline. Essa cadelinha, ela vivia na rua, foi pega por uma ONG e levaram lá para a clínica, minha esposa é veterinária, e levaram lá para a clínica da minha esposa. Algum tempo depois, esse cachorro estava desse jeito. Qual que é a diferença do cachorro ruim? Eu vacilei, eu devia ter posto a foto dos dois e falei assim, qual que é a diferença dos dois cachorros? Você fala assim, um é bonito. Você é o mesmo cachorro. Não dá para acreditar que é o mesmo cachorro, vocês concordam comigo? Qual que é a diferença? O que está nesse tempo? Um dono que fez a diferença na vida desse cachorro foi se tornar um bem privado, onde alguém tem responsabilidade. Bem privado significa que a responsabilidade é privativa daquele bem, e não que ele é inacessível, e é isso que a gente precisa rever. Não existe universidade pública, existe universidade estatal. Nós temos que parar. Eu estou trabalhando lá com o Rodrigo no Congresso. Cara, eu sofro, tudo eu quero fazer lá. Vamos privatizar isso. A Constituição fala que isso é um bem público. Que droga de Constituição! Vamos mudar essa droga então. Não é bem público isso. Né? Vamos lá. Comparando. O slide não está passando, não. Deu pau. Acabou a bateria. Aí, ó. Cachorro abandonado é igual à tua rua. O cachorro abandonado é igual ao hospital. Esse cachorro abandonado é igual à escola pública. Está abandonado. O que está acontecendo com todos esses bens que falam para a gente que são bens públicos? Eles não têm dono. É de todo mundo, é público, então ninguém cuida. Então, o que eu quero terminar minha palestra falando? Velho, privatiza tudo. Agora eu acabei, não é fake, hein? Acabei. Recado importante. Recado importantíssimo. Valeu, obrigado. Pode continuar. Eu não durmo hoje. Puta merda. O livro está vendendo. Para cada palma que você bater, é um livro que você vai levar. Obrigado, gente. Compra o meu livro, por favor. É sério, tem que comprar. É fininho, é baratinho. Muito obrigada, professor. Nós gostaríamos de convidar ao palco o diretor operacional da Rede Liberdade, Guilherme Moretson, que fará a moderação das perguntas. Uhul! Pessoal, boa tarde. Juntar um mineiro e um goiano, pode sair até uma dupla sertaneja, mas... E eu vou começar com uma pergunta do... Deixa eu ver se a pessoa se identificou. Não. Adriano, música é um bem público? E ele continua ainda. Ou qualquer tipo de... Abriu várias aspas, inclusive. Propriedade intelectual, fechou várias aspas. É um bem público. Não, cara, não é bem público. Não é porque você está atrapalhando os outros com aquela música horrível que ela é pública, né? Nós, austríacos, temos uma perspectiva muito clara de que não existe, de fato, propriedade intelectual. Se uma música é propriedade intelectual, então, e a gente tem que pagar, por exemplo, porque a grande discussão não é, esse é o problema do Estado. As pessoas não querem discutir propriedade intelectual ou não. Eles querem discutir se você vai pagar para usar aquilo. Bem, se a música é propriedade intelectual, o músico teria que pagar a propriedade intelectual de toda a tecnologia que está no violão. Ele teria que pagar a propriedade intelectual do próprio alfabeto, né? Que ele usa palavras. Ele está pagando propriedade intelectual para quem desenvolveu o alfabeto. Então, é muito injusto. A partir do momento ali, eu começo a cobrar propriedade intelectual, né? O André Ramos é um professor da escola austríaca, do Instituto Mises, que tem trabalho forte sobre isso, tem excelentes palestras sobre isso.
eu acho que ele até aprofundaria melhor nisso, mas para a gente dar sequência, eu só falar, não existe propriedade intelectual, então pronto. Agradou muita gente aí, muitos libertários. Adriano, como se precifica bens não excludentes e não rivais de maneira a evitar a tragédia dos comuns? A tragédia dos comuns é justamente um problema que acontece porque existe a falta da transmissão de informação do preço. Então, se a gente, por exemplo, vamos pensar em Londres, vamos pensar nos pedágios, né? A tragédia dos comuns mais comum que falam em livros é a questão das ruas, né? Aí todo mundo vai usar a rua, então tem livro que tem até a charge do cara lá falando, por que todo mundo resolveu sair hoje de carro? Você também, esse é o núcleo duro da tragédia comum, todo mundo tem aquela ideia, né? Mas como todo mundo não, por que todo mundo vai usar aquilo? Porque ninguém tem custo para usar aquilo, né? Então vamos pegar, por exemplo, o Congestion Charge de Londres. É uma proposta de pedágio urbano que eu acho interessante. Por quê? Não é um pedágio com o objetivo de te cobrar para usar a rua. Não, o objetivo é justamente precificar o uso daquela rua, né? Para você saber se... Aí há um objetivo de controlar o congestionamento. O cara vai pagar para usar aquilo, mas ele vai usar aquilo. Qual que é o problema do pedágio? Vamos trazer para a realidade brasileira. Qual que é o problema do pedágio no Brasil? É porque a gente tem uma série de impostos que eram para fazer as avenidas, que eram para fazer as rodovias, aí a gente paga o pedágio e continua pagando o imposto. Então, isso atrapalha muito. Se não tivesse esses impostos, por exemplo, por que o tiozinho, o Joãozinho pedreiro, que pega ônibus, paga ICMS, que vai para cuidar de uma rodovia que ele nunca vai passar? É injusto demais, né? Uma rodovia que o Estado vai fazer para o cara magnata passar com a sua BMW. Então, não é uma questão... Para mim, todos os bens, no final das contas, todos são excludentes. Então, você tem que precificar dependendo da demanda. Então, a demanda vai sinalizar. E aí fica muito caro, as pessoas param de usar, as pessoas começam a relativizar. Por exemplo, a ideia bacana, voltando ao Congestion Tool de Londres, o bacana é que eles pegam a grana do pedágio para oferecer opções. Então, você tem hoje lá o The Tube, que é um puta metrô, para dar a opção para o cara não usar o carro. Agora, se no Brasil começar a ter essa ideia de pedágio urbano, eu tenho medo, porque vai cobrar o pedágio urbano e não vai dar opção de ônibus para o cara andar, não vai dar opção de metrô, não vai ter... Então, é complexo isso, né? Você não pode só querer resolver com uma conta mágica, pronto, eu resolvo o problema da humanidade. Não, a gente tem que resolver isso. Eu estou tendo uma experiência muito bacana, para não alongar muito minha resposta, eu sempre morei em casa, agora estou morando em condomínio. Eu fui para o prédio, eu acho que fui o segundo morador do prédio. E a gente foi construindo o estatuto junto. E aquilo vai mostrando, quanto que vai valer o aluguel do salão de festa. Então, a gente foi ajustando ali qual que seria o melhor, vai ter barulho, então qual que seria o valor de multa. Então, a gente foi dentro daquela comunidade, o prédio é uma comunidade, para mim é o melhor exemplo, né? A gente fala que se não tiver o Estado, quem vai construir as estradas, né? Todo mundo fala isso. Mas o meu prédio não é o Estado que oferece o elevador, que é muito melhor do que a rua, né? Porque o que é o elevador? É a rua na vertical, né? E é muito melhor que o do governo, né? Então, os contratos vão sendo feitos locais, as pessoas vão conversando, vão se ajustando, e é isso que eu acredito da ordem espontânea. A gente vai achando o preço que vai agradar o público, que vai dar rentabilidade, a pessoa vai gostar de oferecer, as pessoas vão gostar de comprar, pode ter um momento que você erra o preço e quebra. Sim, o Mises ensina isso em Lucros e Perdas. É o sucesso, o lucro e o prejuízo é o resultado de uma percepção empresarial melhor ou não. Você, na reunião de condomínio, você... Velho, eu detonei o síndico na última reunião. Ele caiu e uma pessoa que gostava do síndico agrediu minha mulher no elevador, rapaz. É sério, nós vamos processar a mulher, ela se fudeu. Depois aí estão reclamando do Bolsonaro liberar as armas, né? Lá no Goiás ia ser bom demais. Professor, como refutar a teoria do free rider no caso do desenvolvimento de conhecimento e, para agradar muito Marcelo Freixo, no caso da iluminação pública? No Rio só tem assalto à noite. Não é? Só tem assalto à noite, não é? Porque de dia tem o sol. Pronto, simples assim. De dia é socialização dos bens. A socialização dos bens, né? Todo mundo o cara não reage, né? Então ele não é assaltado durante o dia, ele vê que o cara tá armado, né? É muito... Assim, cara, a questão do freerider é bem aquilo que eu acredito assim. O freerider hoje,
se tornou muito mais o interesse dos mercados do que, de fato, um problema. Ele era um problema quando todos os bens estratégicos, né, vamos falar de bens estratégicos, né, os que nós chamamos de bens públicos, eram oferecidos pelo Estado, e aí o Estado não dava conta de bancar aquilo, então ele começou a pôr a culpa no free rider. Né? Então, você pode resolver isso muito tranquilamente. Então, como é que a gente refuta a questão do free rider? É justamente isso, ó. Internet, conhecimento. Cara, hoje, né, nós tivemos na quinta-feira o presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos. O cara falou o seguinte, olha, jornal que cobra para acesso a paper, a artigo, está quebrando. Quais são os jornais que estão crescendo mais no mundo? Por que a revista Mises está crescendo tanto? Porque a gente dá acesso grátis para o artigo. Conhecimento livre. Existe hoje um projeto chamado Projeto Dora, desenvolvido pela Universidade de São Francisco, que a nossa revista ela é signatária a esse projeto, que é o quê? Ó, nós não queremos as métricas, nós não estamos querendo a meta, nós estamos querendo compartilhar conhecimento da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, com o mais livre acesso possível. A nossa própria plataforma é Open Journal System, jornais, sistemas abertos. Hoje o conhecimento está caminhando para o acesso livre. Então, não tem nem o que se refutar, porque a própria academia já entendeu isso. O ResearchGate, quem está aqui lá na rede social dos nerds? ResearchGate. Né? Então, lá é um compartilhamento de conhecimento. Hoje as pessoas querem contribuições. Até a avaliação de papers hoje está caminhando para avaliação aberta. Várias pessoas podem contribuir para aquele paper. Então, já é um ponto vencido a questão do conhecimento ter um acesso livre. A produção está me confirmando só uma coisinha aqui, acho que Marina Silva que mandou essa pergunta. Professor, como solucionar o problema do desmatamento na Amazônia, segundo a sua visão de bens estatais e privados? Vamos lá, eu vou dar um exemplo, não da Amazônia, vou dar um exemplo que eu vivo. Lá em Goiás nós temos... Cerradão. Nós temos Serranópolis. Pô, você descobriu, né? Você estava na aula que eu falei essa merda. Serranópolis é o sítio arqueológico de presença humana mais antigo da América. Então, Serranópolis tem lá os caras que pintou as paredes, lá, o homem primitivo, 11 mil anos, um negócio assim. Existem vários locais, certo? O local que está melhor preservado é dentro de uma fazenda privada que a gente paga para ir ver. Por quê? Porque qual que é o medo da Amazônia, do desmatamento, né? É porque o cara acha que a pessoa vai desmatar o cerrado, por exemplo, o cara vai desmatar para fazer soja, para plantar soja, para fazer estacionamento de shopping, né? Esse cara falou isso para mim, falou assim, Adriano, a gente queria plantar soja, a gente queria pôr gado, mas, poxa, a gente viu um monte de gringo vindo ver essas imagens aqui, eu falei assim, rapaz, esses caras têm dólar. Eu vou cobrar dos gringos, dar $1 lá é melhor do que gado, a vaca lá pisa num buraco lá, morre. Pô, é um dinheiro líquido certo. Então, os locais de meio ambiente, né? Então você pega lá, por exemplo, aqui perto, é porque eu estou lá em Brasília, eu acho que está perto. Lá, você tem Chapada dos Veadeiros, você vai na Chapada, no Parque Estadual, é tudo um lixo. Eu ia falar uma bosta, né? Não pode falar palavra. Aí é um lixo lá. Quais são as cachoeiras mais bonitas, melhor preservadas, que eles mantêm o meio ambiente em volta? É onde tem a fazenda que o cara cobra o ingresso para a pessoa entrar. A Amazônia, vamos resolver o problema da Amazônia? Vamos privatizar a Amazônia. Eu não sei se vocês sabem, por isso que eu não quis já dar esse exemplo de cara, mas quando eu fiz o meu mestrado em agronegócio, existiam grupos de ONGs da Alemanha que ia na Amazônia, falar para o cara assim, olha, quanto que você vai ganhar plantando soja? Aí o cara, eu vou ganhar R$10 mil no ano. Aí eu falei assim, então nós vamos pagar 11 mil para você preservar. Os caras estão ganhando dinheiro preservando. Né? Então, é uma questão de perspectiva. Aí vem de novo, por que então o cara quer destruir, mesmo sabendo que tem essa perspectiva? Porque ele não chega a informação para ele. O que a gente aprende desde o prezinho até formar é que o capitalismo é ruim. Então, o cara já exclui essa possibilidade de tocar o negócio dele. Eu não sei nem como é que está nosso tempo aí, a gente tem várias perguntas ainda. Então, enquanto a gente não for cordialmente interrompido pelo alarme ali, a gente vai continuando aqui. Professor, como se vê a questão das pesquisas de drogas farmacêuticas sem a patente? Há incentivo financeiro para tal? É o seguinte, há um ponto importantíssimo, né? Uma empresa, ela usa a patente justamente para ela recuperar o dinheiro que ela investiu durante a pesquisa, certo?
Eu acredito que, se a gente for pensar sempre assim, cara, a gente sempre vai ter remédio super caro. Por que hoje, cada dia que passa, os remédios vão ficando mais baratos? Porque o acesso tecnológico vai sendo adquirido. E isso facilita com que, de uma certa forma, a patente possa ser superada. Não como o Zé Serra fez lá, que pegou uma grana lá da galera lá e falou, agora é o genérico, então vamos fazer... Foi justamente por uma intervenção estatal para fazer o produto genérico, né? Mas se você... A patente, ela... a minha ideia é que ela atrapalha o desenvolvimento farmacêutico. Por quê? Porque eles vão mantendo a patente até o cara ter lucro. Então, ele interrompe um processo de desenvolvimento tecnológico. Tipo assim, eu posso demorar para desenvolver essa droga. Por quê? Porque depois a patente vai garantir o meu retorno. Se não houvesse patente, o cara tivesse que estar sempre se superando, eu acredito que a gente teria uma velocidade muito grande. E a indústria automobilística, a gente que é da área de mobilidade, eu vejo que hoje o grande problema é esse. Por que ninguém ainda nunca superou o problema do carro? Por que nunca inventaram um negócio melhor que carro? Porque você tem uma série de regulações que favorecem o carro. Se não existisse, alguém já teria inventado um negócio melhor que o carro. No Brasil, certamente, se tentar inventar o teletransporte, vai ter uma comissão aí para julgar, para não deixar, porque vai gerar desemprego. Na cidade de vocês, eu não sei. Na minha, teve manifestação quando colocaram bilhete eletrônico, porque o pessoal os cobradores de ônibus iam perder emprego. Quando o pessoal lá comprou maquinário para não ter mais boia fria na cana-de-açúcar, teve manifestação. O boia fria está perdendo o seu emprego. Cara, que emprego? Boia fria não tem emprego, ele tem um subemprego. E para onde o cara vai? Aí eu achei, tem um estudo de Piracicaba, que é um processo mais antigo de mecanização da agricultura do que Goiás, onde você percebeu que as pessoas saíram do campo, porque perderam aquele emprego, e foram para as cidades e conseguiram empregos com qualidade de vida melhor. Ele virou pedreiro, ele virou marceneiro, ele virou faxineira. Faxineiro é muito ruim. Cara, vai cortar cana. Faxina de uma casa é filé. Mas tem um percentual ainda, né, na cana de mão de obra manual. Acho que tem alguns estados tem um percentual ainda, você tem que colher pelo menos 10% assim, da cana. Pois é, quem que criou essa droga dessa lei que ferra a vida do cara lá? O Estado que criou essa droga de lei. Certamente. Professor, nós falamos muito de monopólio, não podemos monopolizar o evento, eu tenho certeza que pela reação da audiência com sua presença aqui hoje, o senhor é uma pessoa muito querida, muito obrigado pela sua presença aqui, eu encerro esse painel. Muito obrigado.